Poucos remédios, pessoal, entraram tão rápido no vocabulário do brasileiro quanto o Ozempic. Começou como tratamento para o diabetes, virou fenômeno do emagrecimento. Tomou conta das conversas, das redes sociais, dos consultórios. E agora acontece uma virada importante. A patente da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, venceu no Brasil em março de 26. E a Anvisa já aprovou a primeira versão nacional e outras vêm por aí, mais baratas que o original. Traduzindo, o acesso vai aumentar e muito mais gente vai usar esse tipo de medicamento. Ótimo para quem precisa, mas isso também joga luz numa pergunta que virou manchete alarmante mundo afora. Essa caneta faz mal aos olhos? Hoje eu vou responder isso com a única coisa que resolve manchete exagerada: ciência e equilíbrio. Eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Este é o podcast Marco Negreiros, com ciência, casos clínicos, saúde visual sem complicação. E para vocês, hoje, Ozempic, os similares e a sua visão. Sejam muito bem-vindos. Vamos entender o que é essa família de medicamentos, porque isso importa para a conversa sobre os olhos, tá? Ozempic, Wegovy, Rybelsus, todos têm o mesmo princípio ativo, a semaglutida. Existe um primo mais novo e ainda mais potente, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro. Todos fazem parte de uma classe chamada agonista do receptor GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino libera quando a gente come. Ele avisa o pâncreas para liberar a insulina, reduz a fome e faz o estômago esvaziar mais devagar. Então, nesse caso, a gente se sente satisfeito, saciado por mais tempo. Esses medicamentos imitam esse hormônio de forma muito mais duradoura. O resultado é menos apetite, melhor controle do açúcar e perda de peso. A tirzepatida vai além. Ela ativa 2 receptores ao mesmo tempo, do GLP-1 e do GIP, o que o torna ainda mais potente. E como a gente vai ver aqui ao longo do episódio, isso pode fazer diferença até para a retina. Antes de qualquer alerta, pessoal, é preciso ser justo aqui com a ciência. Esses medicamentos são um dos maiores avanços recentes da medicina. No diabetes tipo 2, eles controlam a glicemia com eficiência. Na obesidade, promove uma perda de peso que até pouco tempo atrás só a cirurgia bariátrica alcançava. E mais do que isso, grandes estudos mostraram que eles reduzem eventos cardiovasculares, infarto, AVC e também protegem os rins. Não é remédio de vaidade, é um medicamento que sim salva a vida e quem tem indicação precisa usar. E tem um ponto que quase ninguém comenta, que é o outro lado da moeda ocular. Manter o açúcar no sangue bem controlado ao longo dos anos é uma das melhores formas de proteger a retina contra a retinopatia diabética, que é uma das maiores causas de cegueira no adulto. Ou seja, no longo prazo e no cenário certo, controlar bem o diabetes com essas drogas trabalha a favor dos seus olhos. Guarde isso, tá? Porque o alerta que vem a seguir precisa ser lido dentro desse contexto. Então, por que falar disso agora com tanta urgência, doutor? Por causa do acesso. Enquanto o remédio era caro e restrito, ele estava quase sempre nas mãos de quem tinha acompanhamento médico muito próximo. Com o fim da patente e a chegada das versões nacionais mais baratas, o uso tende a explodir, literalmente. Inclusive, e isso é o que preocupa, o uso por conta própria, só para emagrecer alguns quilos, comprado sem receita e sem nenhum acompanhamento, isso sim é alarmante. E aqui vale uma correção técnica que dá até um gancho, tá? No Brasil, essas cópias da semaglutida não são exatamente, entre aspas, genérico. Como é uma molécula biológica complexa, elas são chamadas de biosimilares. O efeito prático para o bolso é o mesmo. Ele fica mais barato. Mas o recado da saúde é este, tá? Quanto mais gente usando sem supervisão, mais importante fica saber os sinais de alertas oculares. E é por isso que esse episódio existe e foi feito para você. Bom, primeiro risco, a neuropatia óptica, a NOIA. Vamos então ao alerta, o que mais gerou manchete. E essa sigla, NOIA, que em português é uma neuropatia óptica isquêmica anterior, não arterítica, ela parece complicado,
mas o conceito é bem direto, tá? É uma espécie de, entre aspas, infarto do nervo óptico. O fluxo de sangue para a cabeça do nervo óptico, que leva a informação do olho para o cérebro, é interrompido. A pessoa acorda, muitas vezes, com uma perda súbita de parte da visão de um olho, e geralmente é indolor. Em 2024, um estudo de um grupo de Harvard, publicado numa revista importante da oftalmologia, chamou a atenção. Alguns pacientes que usavam semaglutida pareciam ter um risco maior de desenvolver anóia do que aqueles que não usavam. Isso acendeu o sinal amarelo no mundo todo. E algumas agências de medicamentos, como a do Reino Unido, e algumas sociedades médicas passaram a acompanhar o treino. Mas este mais aqui, tá? É fundamental. É o que a manchete corta. O risco absoluto é baixo. A anóia é uma condição rara, tá, gente? Dizer que o remédio dobra o risco de algo que é raro ainda deixa esse algo raro. Além disso, esses primeiros estudos mostram a associação, não prova de causa. Ou seja, parte dos pacientes que usam essas drogas já tem, por conta do diabetes e da obesidade, mas fatores de risco para problemas circulatórios estão presentes. A ciência ainda está separando o que é efeito da droga em si do que é efeito da doença de base. Por isso a mensagem correta não é para pare de tomar, e sim conheça o sinal e avise seu médico em caso do aparecimento. Risco 2, a piora precoce da retinopatia diabética. Aqui, gente, o segundo alerta ele é mais antigo e mais bem entendido. E ele parece um paradoxo, né? Como que um remédio que controla o açúcar e que a longo prazo protege a retina pode no começo piorar a retina? A resposta está na velocidade. Num grande estudo com semaglutida, o SUSTAIN 6, apareceu um dado que preocupou. Os pacientes que usaram droga, eles tiveram cerca de 2 vezes mais complicações da retinopatia diabética, como hemorragia dentro do olho ou necessidade de tratamento, do que os que usavam placebo. Quando os pesquisadores olhavam de perto, eles viram que esse aumento se concentrava em um grupo específico, que já tinha retinopatia diabética antes de começar e quem tinha o diabetes muito descontrolado com açúcar lá em cima. Isso tem nome, não é exclusivo desses medicamentos. Chama-se piora precoce da retinopatia. Quando a glicemia, que estava altíssima por muito tempo, cai de forma muito rápida, os vasos frágeis da retina se destabilizam e podem sim sangrar ou até edemaciar. O mesmo fenômeno acontece, por exemplo, quando se inicia insulina de forma agressiva. Ou seja, não é um veneno da droga, é o efeito de uma queda brusca do açúcar sobre sua retina que já estava doente. E isso tem uma consequência prática importantíssima, que eu já vou dar para vocês. A nuance que a manchete não conta, gente, que é importante aqui, tá? A parte mais interessante para quem gosta de ciência de verdade é que praticamente nenhuma manchete conta. Nem todos os medicamentos dessa família se comportam igual em relação aos olhos. Estudos recentes com a tirzepatida, o duplo agonista, o Mounjaro, mostraram algo diferente da semaglutida. Os pacientes que iniciaram a tirzepatida tiveram menor risco de desenvolver retinopatia e menos eventos ameaçavam a visão. Menos edema de mácula, menos formas graves, menos necessidade de injeção no olho ou de laser. A hipótese dos pesquisadores é que aquele segundo receptor, o GIP, ajuda sim a proteger o tecido da retina contra a inflamação e vazamento dos vasos, amortecendo o baque da mudança do açúcar. Agora, soma isso ao que a própria Academia Americana de Oftalmologia já sinalizou. A ligação entre esses medicamentos e a retinopatia não é tão clara. Mas a manchete mostra outra coisa, né? E depende muito de quem é o paciente e de como o tratamento está sendo conduzido. A grande lição que emerge de tudo isso, ela é super elegante. Na maioria dos casos, o vilão dos olhos não é a droga em si, é a velocidade da queda do açúcar. O problema é mais o como do que o se. E como, entre aspas, é exatamente o que um bom acompanhamento médico controla. Existem outras associações sendo estudadas, tá? Que eu cito aqui com honestidade sobre o tamanho da evidência. Há relatos isolados de casos, não tem estudos grandes, de outras alterações da retina após o início dessas drogas, incluindo um relato de degeneração macular após tirzepatida.
Relato de caso é o degrau mais baixo de evidência, tá, gente? Serve sim para levantar uma hipótese, mas não para provar nada. Também se discute o efeito da perda de peso muito rápida sobre o olho seco e sobre a pálpebra, mas ainda sem conclusões firmes. Eu trago isso não para assustar, mas para te dar uma régua certa. Quando você vir uma manchete dizendo que o Ozempic causa tal coisa nos olhos, pergunte-se qual que é o tamanho do estudo. Um ensaio com milhares de pacientes tem um peso, um relato de uma pessoa tem outro. A boa informação mora sim nessa diferença. Então, na prática, como que você usa esses medicamentos protegendo seus olhos? São 3 momentos. Antes de começar, se você tem diabetes, tem que fazer um exame de fundo de olho ou mapeamento de retina com oftalmo. É a foto de partida. O médico precisa saber se já existe retinopatia, porque é esse grupo que exige mais cuidado. Durante o tratamento, o controle do açúcar deve ser feito de forma gradual, não abrupta. E veja bem, quem já tem retinopatia deve manter sim um acompanhamento oftalmológico mais de perto nos próximos meses. E os sinais de alerta que valem para qualquer um que use essas canetas: perda súbita de visão de um dos olhos, uma sombra ou uma mancha que aparece de repente, visão que embaça rápido ou pontos e moscas, entre aspas, surgindo em quantidade maior. Qualquer um desses, procure atendimento no mesmo dia e avise que você está usando o medicamento. E quem já tiver nóia um dia, ou tem certos fatores de risco no nervo óptico, deve sim conversar especificamente com o médico antes de iniciar. Nesse caso, a decisão ela vai ser individualizada. Eu quero fechar aqui desfazendo 2 extremos, porque os 2 fazem mal. De um lado, o pânico. Entre aspas, o Ozempic vai te cegar. E a pessoa que precisa do remédio para o diabetes ou para a obesidade grave, ela larga o tratamento por medo, tá? E aí adoece por outras vias muito mais prováveis. Isso é perigosíssimo. Do outro lado, a banalização. Comprar caneta mais barata na farmácia só para secar uns quilos no verão, sem médico, sem exame, sem saber que existe um olho no meio dessa história, isso também é muito perigoso. A verdade científica mora no meio. É um ótimo medicamento, com benefícios reais e grandes, que tem riscos oculares pouco frequentes e, na maior parte, gerenciáveis com acompanhamento. Remédio bom, usado com cuidado, com um oftalmologista por perto, quando indicado, simples assim. Voltando ao começo, sim, o Ozempic ficou mais barato e vai chegar a muito mais gente no Brasil. Isso é, no geral, uma ótima notícia. Mas cada nova caneta que entra numa casa é um bom motivo para lembrar que emagrecer e controlar o diabetes não são uma questão só de balança. É uma questão de saúde inteira, inclusive com seus olhos. Se você usa ou vai usar, não vai largar por causa de uma manchete, tá? Mas também não trate como uma bala. Coloque um oftalmologista no time. Porque a caneta que emagrece, ela não dispensa o olhar do oftalmologista. Pessoal, eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Foi um prazer trazer informações tão valiosas para vocês. Compartilhe esse episódio. Curta, comente, sugira novos textos e novos episódios para vocês, que na semana que vem estaremos novamente aqui. Informação boa vale mais do que manchete. Até a próxima semana!